Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo, por que não, graças a Deus. Um grande abraço para você. Começa agora mais um programa Minha Família é Assim. Que alegria poder chegar ao seu coração. Todo domingo, 7 horas da noite, estamos chegando nós, aquele tempo a família se reunia, né, na varanda de casa, para conversar, agora reúne para ver o programa Minha Família é Assim. Logo depois do sertanejo, reza o terço. Tem muita gente que me fala, olha, eu vejo o sertanejo, rezo o terço e já fico esperando vocês. Então, estava esperando, nós chegamos, eu muito bem acompanhado hoje, olha só, arrumou os cabelos. Aqueles dois menininhos que eu encontrei, os dois cadeirantes, falaram que, com muita dificuldade, falaram assim, ele fala dos olhos dela. Seus olhos estão famosos já, meu bem. Ai, que bom, graças a Deus, né? É muito bom estar chegando aí na sua casa, nesse finalzinho de domingo, aproveitando sempre nesse programa Minha Família é Assim, para reunir a família. E hoje, um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o caminho para a misericórdia. Que legal! Você já viu alguma coisa diferente aqui ao meu lado, não é mesmo? Caminho da Misericórdia. Olha só, quem vai estar conosco é a irmã Patrícia Souza, ela é da Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. E ela vai conversar conosco nesse programa hoje. Ah, que bom. Irmã, bem-vinda. Até que enfim, irmã. Aleluia. Há quanto tempo estamos marcando esse encontro, né? Quanto tempo. Uma alegria, Nelson, estar aqui, Márcia, todos que nos assistem nessa noite. E voltar à Canção Nova é sempre muita alegria, muito prazer que bom, estar aqui irmã, com vocês. Muito bom mesmo. Olha, gente, eu estou muito feliz, muito emocionado. Estou guardando até emoção para o outro programa. Hoje é o Dia das Irmãs aqui, hein? Porque realmente devo muito a essas irmãs. Se eu estou aqui hoje vivo, graças a Deus, devo a elas. Porque foi no hospital delas lá em São José que eu realmente me recuperei. Falo sem nenhum medo. Lá eu experimentei Deus, uma coisa impressionante. Eu tenho 3 cirurgias de uretra, muito tempo de hospital, 3 natais no hospital, aniversário, mas nunca experimentei no hospital que eu experimentei lá, no hospital do Antoninho Mármore, lá em São José dos Campos, que eu mando um beijo para todos os profissionais, todas as irmãs, os profissionais de lá, que realmente é sobrenatural o que se vive ali. Mas hoje, irmã, nosso tema de hoje é um tema... Até perguntaram se a gente ia gravar, se é a dupla sertaneja, Cascatinha e Ana, se a gente ia lançar algum CD sertanejo, lançar um par de jarros aqui hoje. O pai da misericórdia e o filho. E eu emprestei aquele quadro ali, está emprestado, tem que devolver depois do programa. Olha que bonito. Você não tem na sua casa? Tem na loja Canção Nova. Misericórdia. E a irmã... adivinha quem fez esse Então, quadro? a irmã Patrícia Souza, ela tem alguma coisa a ver com esse mosaico. Eu realmente digo que é um dos mosaicos mais lindos do mundo. Toda vez que eu entro, eu me emociono e a experiência que as pessoas fazem. Quando a gente explica alguma coisa do mosaico, as pessoas ficam se olhando e falam, meu Deus, né? Gente, a irmã Patrícia, essa senhora aqui, deve ter uns 78 anos, foi ela que fez esse mosaico, gente. Irmã, como é que foi isso? Como é que foi esse convite para fazer, a ideia para fazer esse mosaico tão lindo que encanta o mundo, irmã? Então vamos lá, vamos voltar ao ano de 2013, né? 2013. Eu tive a graça de conhecer o Padre Anderson Marçal e estudar com ele no ano de 2011, 2012, lá em Roma. E o Padre Anderson, ele sem falar, a gente sem se falar, sem trocar uma palavra, ele percebeu que eu era brasileira. Não sei o que eu fiz, que ele percebeu. E ele foi ao meu encontro, puxou um papo lá na sala de aula. E eu fiquei muito aliviada, né, por ter um padre ali e por ter um padre brasileiro, né, até a gente se adaptar em outro país e outra realidade, foi um bálsamo para mim conhecer o Padre Anderson naquela época. Então, foi aí a sementinha para gerar o que hoje a gente tem aqui na Canção Nova, né? Ele retornou para o Brasil no ano seguinte, no começo do ano, e eu retornei em maio de 2013. Quando foi em junho, julho, a Maria Eduarda Duda, que é da comunidade, que é arquiteta, meu celular tocou, irmã, aqui é a Duda, todo aquele sotaque lá
Nordeste que ela tem, né? E ela disse, a gente tem uma proposta aqui para a senhora, que a gente está procurando alguns artistas para fazerem alguns desenhos e a gente fazer a escolha, né, para o presbitério do novo santuário na Canção Nova. A senhora aceita participar? Eu falei, nossa, que honra, né? Claro que eu aceito, né? Mas eu não sabia, eu nunca tinha visto a construção, eu não sabia a imensidade que seria. Não tinha dimensão ainda. Eu não sabia, até porque eu estava fora e a construção foi acontecendo. Eu realmente eu nem me atentei a isso. Eu acabei focando, assim, bom, vou ter que fazer um desenho. E a Duda me explicou que teria que ser algo baseado no desenho do pai e do filho, né? do filho pródigo, mas tendo como pano de fundo aquela famosa pintura do Rembrandt, do século XVI, que acho que, talvez assim, agora a gente não tem em mente, mas é uma pintura muito famosa do filho pródigo. E, realmente, eu imprimi aquela imagem e comecei a rezar sobre aquilo, e logo de imediato já me veio assim, não é isso. Porque conforme eu ia lendo sobre aquela pintura, eu descobri vários detalhes, e dentre eles, que o pai do desenho do Rembrandt, que é maravilhoso, assim, tem uma teologia extraordinária, mas especificamente o pai era cego. E eu tinha comigo aqui dentro, mas o Pai das Misericórdias, lá na Canção Nova, não pode ser cego. Ele tem que ver. Então, foi a primeira, assim, uma primeira inspiração. O Pai que vai ser representado, ele não pode ser cego. E é legal isso, uma inspiração que não era aquilo. Isso também é inspiração de Deus, né? Exatamente. Mas, irmã, deixa eu só fazer uma perguntinha. A senhora já fazia trabalhos antes para outras igrejas, assim, alguma coisa em mosaico? A senhora já fazia algum trabalho? Então, vamos, assim, só esclarecer que a técnica do mosaico do Pai das Misericórdias não foram as minhas mãos. Hoje, já estou aprendendo. O que eu fiz para a Canção Nova foi todo o projeto do desenho, toda a parte técnica, e a gente fez em parceria com um projeto social lá em Cotia, que é o projeto Âncora, né, são várias pessoas envolvidas, com mães carentes, crianças carentes, e a Duda falou que a Canção Nova gostaria de fazer uma parceria justamente porque era um projeto social. Olha que legal. E eu fui até lá para conhecer esse projeto juntamente com a Maria Eduarda. E lá, junto com a Cristina, até a gente precisa agradecer muito a Cristina Passaretti, que foi a que coordenou, junto àquelas mães, esse trabalho maravilhoso. Olha que e eu lindo. fui lá para a gente escolher as pedras, escolher as cores. A gente fez aquela introdução do trabalho para elas, né, juntas ali. Foi uma experiência muito importante para mim, e eu já fazia, assim, alguns trabalhos já para a igreja, estava estudando para isso, né, para a gente trazer um pouco dessa beleza da liturgia para os nossos templos, né, e a Canção Nova, esse projeto foi como que um iniciar com chave de ouro, não era um encerramento com chave de ouro. O pai não podia ser cego. Não podia ser cego, Certo. Tinha que haver um encontro. Eu entendia que, para mim, quando o Padre Jonas, quando eu ouvia falar do sonho do Padre Jonas, ele falava muito sobre essa questão da acolhida. O pai que espera o filho, o pai ansioso para receber o filho. E, para mim, o pai tinha que estar totalmente aberto e o filho totalmente sedento desse abraço do retorno, né, do reencontro. E eu fiz a experiência de entrar num determinado lugar em que as pessoas não me acolheram, não olharam para mim. E aí, naquela experiência, eu percebi o quanto é importante, quando a gente chega num lugar, a acolhida. O que a gente tem aqui, por exemplo, o que a gente recebeu chegando aqui. Como é importante a gente se sentir importante, a gente se sentir bem-vindo. Então, para mim, o filho, nesse mosaico, ele teria que ver o pai ver o filho e ter esse encontro do olhar. Porque ele fez essa experiência do retorno. Então, ele já estava nessa expectativa do perdão.
E quando a gente está em falta com alguém, a gente não olha. Se a gente está bravo com alguém, se a gente está com raiva de alguém, se a gente está brigado com alguém, a gente evita olhar. Verdade. E justamente quando a gente está bem, a gente tem essa liberdade de olhar olho no olho, né? E a gente entende um pouquinho o que está no coração da pessoa através do olhar. Então, a primeira coisa, o olhar do pai que está fixo no filho. Está fixo no filho e o filho fixo no pai, né? Verdade. Esse é um ponto bem essencial do mosaico. Quem mais, irmã? Bom, vou começar pelo... vamos fazer um caminho aí ascendente, né? Vamos começar pelo caminho mesmo. Isso, Nesse quadro, a gente não vê, né? Aqui tá, não sei se vai aparecer para vocês, né? Aqui, ó, essa parte aqui, lá, para quem já viu o mosaico no santuário, isso aqui, ele vai escurecendo até o chão, vai ficando marrom. Ele é marrom, aí aqui já vai um pouco esverdeando, vai azulando, até que fica totalmente azul. Esse é o que, quando eu cheguei aqui na Canção Nova, porque eu pedi a Luzia, na época, se eu podia ficar uns dias aqui na Canção Nova para conhecer um pouquinho melhor, sentir um pouquinho melhor o dia a dia da comunidade. Fiquei lá na Casa 10, a famosa Casa 10, com as meninas lá, e fiquei uma semana, onde a gente comia junto, rezava, me levaram para conhecer vários lugares. E ali eu percebi que falava muito, eu faço caminho na Canção Nova, eu faço caminho na Canção Nova. A palavra caminho ficou muito em evidência. Então, eu já falei, vai ter que ter um caminho, até porque o filho fez esse caminho. E por que da cor? Marrom para o verde, o azul. O marrom, quando a gente fala de iconografia, a gente fala de arte sacra, o marrom ele é terra, ele é o humano. Então, Olha o filho só. estava vindo de um caminho de pecado, um caminho totalmente, puramente de experiências humanas no sentido pecado, né? E esse marrom, esse escuro, essa terra, aquela coisa, o lamaçal do pecado que ele experimentou. Mas quando ele faz esse retorno, que é o nosso caminho de conversão, o caminho começa a mudar de cor, porque quando a gente volta para o Pai, quando a gente se volta para Deus, quando a gente inicia um caminho de conversão, a gente vai se aproximando do céu, a gente vai buscando o céu, buscando uma vida mais pura. E o azul, ele é a simbologia desse céu. Então, existe essa passagem, é como essa transformação da nossa vida de pecado, o encontro com o Pai e uma vida de busca maior, de santidade, de encontro com Deus. Que bonito. E ali, muitas pessoas até que já vieram no santuário não perceberam esse detalhe. Bem aqui, onde se transforma realmente em azul, que aqui simboliza o céu mesmo, literalmente, onde habita Deus, tem uma estrela. E quem vem para o santuário vai ver essa estrela dourada. Essa estrela, a gente tem que lembrar de quem? De Nossa Senhora, né? Que ela é a porta do céu. Então, a Nossa Senhora, nesse mosaico, não podia faltar. Ela está aqui representada como aquela que nos aguarda, que nos espera, como esse título que ela tem mesmo, de Maria, Porta do Céu. Depois, um detalhe que eu me recordo que agradou muito quando eu vim fazer uma reunião com o Padre Jonas, a Luzia, o Padre Roger, na época era o reitor, e a Duda, foi uma inspiração que eu tive nesses dias que eu fiquei aqui na Canção Nova, foi a respeito da tenda, que está aqui, né? Que as pessoas às vezes não percebem, mas essa parte branca, a gente quis simbolizar uma tenda. Por quê? A gente sabe que o local onde se encontra o santuário aqui na chácara, ele é o ponto mais alto do terreno, né? E ele fica numa diagonal onde erguem as tendas mesmo, as barracas para os acampamentos. E me veio aquela inspiração de Êxodo, quando Moisés sai do acampamento e vai para a tenda de adoração. Esse percurso, a gente faz literalmente isso quando estamos no acampamento. Nós saímos do acampamento e subimos para a tenda de adoração, que é o santuário. Nossa, e não que poderia lindo. deixar de recordar que os acampamentos é uma forma
de evangelização que a Canção Nova tem muito forte. Não podia deixar de faltar ali também, que é o meio com que muitas pessoas fazem essa experiência do retorno ao Pai. Nossa, irmã. Nossa, gente, olha só, você linda. está acompanhando com a gente aí o nosso programa hoje. A irmã Patrícia está aqui explicando para nós, ela que participou da construção do mosaico, né? Ela falou que ele não fez tudo, mas só a ideia, né? Só as cores das pedras, quer dizer, se não fosse isso, né? Que norteou tudo praticamente, né? Para mim é um quebra-cabeça. Se eu estivesse fazendo isso aí, estava uns 10 anos, não tinha feito nem metade, não ia sobrar a peça. Mas realmente ficou maravilhoso. Começou falando sobre o olhar, né? O olhar do pai fixo, que o pai não podia ser cego, como o Hammer é cego, né? Muito interessante isso, né? Falou sobre o caminho, né? Esse caminho, tem uma coisa antes que ela falou antes, do caminho, o a caminho, tenda, quando a você estrela. O caminho, você note bem que quando tem as celebrações do domingo, os padres, os diáconos, o bispo vem pelo fundo, né? Aquele caminho, e é um caminho áspero, né? E aí é mais áspero e preto, né, irmã? Isso, a expressão do marrom foi muito marrom humano, né? Isso. E aí tem essa sese linda que vai clareando, quanto mais, né? E lembrando que estreita, né? Estreita. Porque Jesus fala, ele é largo e vai estreitando, detalhe. porque Jesus fala, né, que Olha o aí, caminho gente. é estreito. Olha o detalhe mais... Mas depois ele se amplia novamente, que é onde está o céu. Depois de Nossa Senhora abre, graças a Deus. O caminho é largo, estreita, depois... Olha só. Gente, que bacana, eu tô achando maravilhoso, que a gente ama esse santuário, a gente divulga muito. Os santuários mais lindos do mundo. Pega cada imagem pela televisão, a gente fica assim com falta de ar, né? E muito linda a experiência. Tá lindo o nosso programa, não tá? Mas só o começo. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema, o caminho para a misericórdia. Estamos falando do mosaico, do Santuário do Pai das Misericórdias, e quem está conosco é a irmã Patrícia. A irmã Patrícia, ela é da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada de São José dos Campos. E olha só que legal, no dia 8 de novembro do ano passado, comemoraram 85 anos de aprovação e reconhecimento pela Santa Sé. E a irmã está contando para a gente sobre o mosaico, como que foi feito, qual a inspiração, o desenho. E, irmã, a senhora estava falando que o Padre Jonas também, no começo, ele foi dando umas dicas, foi dando, assim, uns toques de como ele gostaria que fosse o mosaico, né? Isso. O que o padre falou para a senhora? Foi muito interessante. Ele falou da questão do abraço, da acolhida. Ele me deu um texto, né, que foi a inspiração dele. E foi interessante que quando eu estava aqui na Canção Nova, passando aqueles dias, eu fiz 4 desenhos. E agora eu vou contar um segredo que acho que eu nunca contei assim, para tanta gente. Esse desenho eu ia jogar fora. Eu fiz e eu falei, acho que não é esse. E fiz outros 3. E guardei ele numa pasta. Eu fiz ele como numa técnica de aquarela. E quando o Padre Anderson e a Duda foram lá uma noite na Casa 10, falei, e aí, irmã, como é que estão seus trabalhos? Eu falei, eu fiz 3 desenhos. E esse ali eu deixei na pasta. Quando eu me fui sentar, esse desenho caiu no chão. Aí a Duda, irmã, o que é isso, irmã? E ela assim, que coisa linda. E achou assim, não, esse aí foi só um rascunho. Não é esse. Você tem que olhar esses outros aqui. E ela, irmã, mas olha aqui, é isso mesmo que a gente pensou. E o padre também se empolgou. Eu falei, meu Deus do céu, justamente o que eu achei que não era. E os outros também, eles iam para esse caminho, mas a questão estética ali de apresentação, ele não era o melhor. E foi o que eles gostaram. Pronto, então é esse mesmo, né? E aí chegou o dia da reunião com o Padre Jonas, mesmo assim eu levei os 4 desenhos. Quando eu coloquei os 4 desenhos na mesa, o Padre Jonas olhou, esse aqui, que era esse, né? Nossa. E falou, me explica, né? E eu expliquei o que eu estou falando aqui hoje para vocês,
E ele falou sobre essa questão mesmo, né, que para eu nunca esquecer, né, que ali seria realmente o lugar do retorno, da acolhida, que todos que entrassem ali precisavam experimentar esse rosto da misericórdia. E foi isso, né? Ai, Então, que já coisa falamos do boa. olhar, falamos do caminho, da estrela. O que mais, irmã? Ok, ali no fundo a gente pode ver, tem um jogo ali de cores, aqui meio esverdeados, e aqui tem essa parte, aqui nessa foto está um pouco cortada, mas quem vier no santuário vai ver tudo inteiro. Aqui é uma parte, essa aqui é outra parte, aqui é uma outra parte de uma pomba, do Espírito Santo. Então aqui na verdade é o corpo dela, né? O corpo da pomba, aqui as duas asas e aqui a cabecinha. É que eu pedi para a Cristina, né, fazer a mesma cor do fundo, porque o espírito a gente teoricamente não vê. É o espírito, né? Mas ele está representado aqui. Ele é visível aqui, mas está um pouco escondido, digamos assim. E ele está nessa posição com a asa aberta, como que descendo. Né? Então, é só mesmo pela ação desse Espírito que a gente faz essa experiência da misericórdia, a experiência do perdão, dessa libertação, desse retorno ao Pai. Depois, nós temos uns detalhes importantes nos próprios figuras aqui, do Filho e do Pai. Na iconografia bizantina, de modo especial, a cor vermelha e a cor azul simbolizam o que a teologia chama de união hipostática. Deus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, na sua encarnação, que nós vamos celebrar agora no Natal, né? Nós celebramos no Natal, né? E aí, a cor vermelha, que é a divindade, a humanidade representada aqui. O Pai, ele abraça o Filho e o cobre com esse manto, com essa cor. Por quê? O Pai nos amou através do Filho, que era Deus e homem. Então, o amor foi derramado sobre nós. Cristo deu a sua vida para nós. Deus demonstrou o seu amor para conosco através de Jesus Cristo. Então, o Pai, na verdade, ele está vestido com as cores de Cristo, podemos dizer assim. Ele nos amou através do Filho. Isso está na palavra em João 15, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho. Então está representado aqui praticamente toda a Trindade, o Pai, o Filho nas cores, né? E o Espírito Santo. Tem um detalhe bem interessante que aqui nessa gravura a gente quase não vê, mas aqui ó, o Pai usa uma aliança. Lá é uma aliança, no mosaico está dourada, né? Porque Deus, com esse amor através do Filho, Jesus é esse que fez com a humanidade essa nova e eterna aliança. O amor de Deus, ele não volta atrás, é para sempre, né? O Filho está com a roupa rasgada, né? Nós voltamos para Deus nos nossos trapos. Mas uma coisa interessante, ele usa um cinto aqui, que também é vermelho, a mesma cor usada aqui no manto do Pai. Por quê? Mesmo no pecado, a gente não perde a dignidade do filho, nós seremos sempre filhos. Estamos no pecado, infelizmente, mas o perdão de Deus nos liberta desse pecado, mas a gente nunca deixa de ser filho, né? Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus e o somos realmente, diz a palavra. Então, o Filho está aqui, esse sinal de que ele é o Filho amado. E um detalhe que o Padre Jonas gosta muito, e ele citou no dia 5 de dezembro de 2014, que foi a inauguração do santuário, e ele falava do pezinho. Ele mesmo falou, irmã, o pezinho do filho, ele não está, o pai não está levantando o filho, é o filho que se joga nos braços do pai. Então ele está com o pezinho como que se jogando nos braços da misericórdia. Olha. É um detalhe realmente muito bonito. Então praticamente a simbologia do pai está aqui, as mãos, né, esse entrelaçar dos braços,
esse envolvimento mesmo, né? Quando a gente faz uma experiência verdadeira com Deus, não é pela metade, é tudo. E é tão bonito quando o filho olha para o pai sem medo, e o pai não questiona. O pai, a face do Pai das Misericórdias é de um profundo silêncio, é de uma serenidade, né? Ele só olha, ele só queria isso, o retorno do filho, não julga, não questiona, é realmente como Jesus nos mostrou na sua parábola. Que Nossa coisa linda, né, gente? Senhora, é uma aula mesmo, né, irmã? Agora, quando a senhora foi fazer isso, tinha dimensão que ia ficar assim, quando viu o ponto? Como é que foi? Vi. Então, eu vou assim, contar outra história, né? Eu não tinha modelos, porque geralmente quando a gente vai desenhar, a gente sempre pega as referências. Eu fiz também, peguei muitas referências. Nessa vez que eu vim na Canção Nova, eu peguei 2 seminaristas para fazer essa posição para mim, tirei algumas fotos. E também de outros amigos meus lá em São José. Fiz várias fotos, né? Pedia para as pessoas ajoelhar. Eu mesmo me fotografava, fazia a posição para tentar pegar um direcionamento para o desenho, né? E aí eu fiz um quadro de 2,10 metros. Foi uma pintura. A gente conhece o mosaico, mas tem a pintura, que foi transformada no mosaico. Então, eu fiz essa pintura, foi exatamente a cópia, apenas mudou a técnica da pintura que eu fiz numa madeira de 2,10 metros. E aí tem uma outra história, viu? Esse quadro, antes de eu ir para a Itália, eu deixei numa das nossas casas. E quando eu retornei, 2, 3 anos depois, eu não encontrei mais o quadro. E esse quadro, ele foi para um lugar como um depósito. A pessoa, era um dos nossos colaboradores, ele nem imaginava o que seria aquilo lá. Não imaginava. Eu só sei que o quadro... Quando eu contei isso, meu Deus, eu contei isso para o Padre Roger, e o quadro foi transformado num painel para pôr ferramenta. E quando eu entrei nesse lugar que estava o quadro, uma irmã também não sabia. E ela falou assim: irmã Patrícia, não olha para trás. Não, mas fala, não olha para trás, o que a gente faz? Primeira coisa. Que eu olhei para trás, o Pai das Misericórdias com um monte... Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei assim uns segundos em choque, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela disse, fica tranquila, amanhã mesmo eu já vou pedir para tirar daqui. E ela realmente fez isso, né? Só que não deu para restaurar o quadro, porque eu tinha feito numa placa de MDF. Uma vez que fura, é muito difícil você restaurar. E aí esse quadro hoje, ele virou uma relíquia. Eu contei para o padre, e o Padre Roger até falou, irmã, mas a senhora sabe que tem um crucifixo que o Padre Jonas, né, uma história da Canção Nova, que ele não pediu para restaurar, acho que faltou um braço, algo assim, não é? Conta a história, bem. Porque tem toda uma história de espiritual por trás, né? Então ele falou assim, ele foi encontrado assim, vai ficar assim. Eu falei, que alívio então. Então o quadro vai ficar, porque o quadro ali é a história do quadro, não é a história do mosaico, mas é a história do quadro. E está no quarto da Maria Lata d'Água. A Maria Lata d'Água viu a irmã transportando o quadro. Ela, lógico, reconheceu e ela, aonde vocês vão levar esse quadro? Esse quadro não pode sumir daqui, vai ficar no meu quarto. Portanto, está lá e eu fico muito satisfeita com isso, porque está num quarto de uma pessoa que ama a Canção Nova, faz parte da Canção Nova, e ela tem aquilo lá como uma relíquia, e acredito que a gente não vai conseguir nunca tirar de lá. Maria, vai receber muitas visitas a partir do dia de hoje, hein, Maria? Maria Lata d'Água é da comunidade Aliança, né? Mora lá em São José com as senhoras, né? Isso. Que coisa tem boa. A cidadã suíça, né? Tem cidadania suíça. Toda uma história. Toda uma história. Fala da música, Lata d'Água na cabeça. É a famosa Maria Santinha. E esse crucifixo que a senhora falou, né? Só para quem está em casa, na década de 70, né, bem?
Sim. O Padre Jonas achou no sótão lá do Colégio São Joaquim, aqui de Lorena, que ele... Salesianos. Salesiano, na época ele era ainda salesiano, ele achou um crucifixo todo quebrado, os braços, o rosto, as pernas, né? E aí, até já o Júlio Brebal, que era na época secretário dele, veio até contar isso já num programa nosso. Ele falou assim que o padre chegou assim com aquela cruz toda quebrada, né? E falou assim, meu filho, o que isso aqui fala para você? Aí ele virou e falou assim, olha, padre, Jogar na Santa Cruz. vamos jogar lá na Santa Cruz, porque está muito estragado. Para mim não fala nada. Não é possível, não fala nada para você. Ele falou, ai, padre, está muito estragado, não fala nada. Ele falou, não, meu filho, aqui está dizendo assim, você quer ser as minhas mãos? Você quer ser meus pés? Você quer ser meu rosto? Né? Então, é uma coisa para nós da comunidade, assim, de a gente ser para as pessoas, né, o que Jesus foi despedaçado, né, os braços, as pernas, o rosto, né? Então, para nós tem um significado muito grande. E aconteceu parcialmente, né, com o quadro do Pai das Misericórdias. Esse né? quadro foi fotografado, né, esse aqui, né? na época quando eu entreguei o trabalho. Eu entreguei em forma de fotografia, depois eu teve toda uma técnica que a Cristina, a Regina Selle, que era dessa associação que fizeram o mosaico, me pediram para redesenhar, fazer o contorno. Ela tem também toda uma técnica de desenvolvimento do mosaico. E esse quadro ficou a foto, foi o início, foi muito usado a imagem da pintura, né? E depois, agora sim, os produtos e tudo do mosaico. E os direitos autorais é importante saber também que é da Canção Nova, não é mais meu. Foi acho que nada mais justo, né? Pertence à comunidade, pertence a este povo brasileiro que vem a Canção Nova, né? E usufruir, né, dessa arte que tenta ser essa representação do amor de Deus. Ai, Mas quanto linda. tempo deu, assim, desde o momento que a Duda falou com a senhora, vamos fazer, até estar pronto e mostrar para o Padre Jonas? Eu comecei a fazer isso aí em junho de 2013, né? E em meados de setembro eu entreguei e elas iniciaram, acho que levou em torno de 6 a 8 meses, me parece, o desenvolvimento do mosaico. Em junho, em agosto, você entregou 2 meses? Setembro, acho que foi setembro, finalzinho de 2013. Acho que foi quase nas vésperas da inauguração do santuário que eles fizeram toda a colocação aqui do mosaico. Se não estou enganada, foi em torno de 8 meses. Olha. E foi muito bonito de ver nessa associação, na âncora, ver as mulheres trabalhando, né? Foi uma experiência muito bem interessante mesmo. Vamos trazer essas mulheres também aqui, porque vai continuar, contar né? a Muitas história, mãos né? aí. Parte 2, muitas mãos. Gente, que lindo, né, gente? Assim é a igreja, porque, aliás, quando você vai nas belíssimas igrejas aí, a catequese era feita assim, né? Através dos mosaicos. Então, essa catequese continua, irmã, graças a Deus. Porque as pessoas olham e está tudo lá, né? Mesmo que elas não entendam a princípio, vai sendo explicado e é sempre uma lição de Deus. Voltamos já ao nosso programa de hoje, está maravilhoso. A irmã Patrícia, aguarda aí um pouquinho. Estamos de volta, minha gente, nesse programa maravilhoso. Aliás, essa nova série que nós estamos fazendo está muito lindo, né? A gente assiste em casa, eu choro comigo, eu dou risada comigo com as piadas da Márcia. Ah, sim. A gente vai se envolvendo, né, com o programa. Realmente Porque muito você lindo. pode rever todos esses Pode programas. rever quando você quiser. Play.cancionova.com. Play.cancionova.com. É isso, não, produtora? Canção Não, é isso? Nova. Como é que é? Canção Nova Play. Falei que era Canção Nova Play. Canção Nova Play. Né? E também tem o seguinte, repete em Portugal também, irmão, o programa. Repete, passa aos nossos queridos irmãos portugueses. Estamos aqui com a irmã Patrícia Souza, as pequenas missionárias. Por que esse nome, pequenas missionárias? Pequenas. 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 Não são os grandes. Então, tem a Madre Teresa, que é a nossa fundadora, esse nome, na verdade, foi dado pelo bispo, na época, que era Dom Epaminondas. Ele deu o nome Pequenas Missionárias de Maria Imaculada.
esse pequeno simboliza realmente a questão da humildade, porque na nossa espiritualidade também temos a devoção e a tentativa da vivência da pequena via de Santa Teresinha. Então, a pequenez, o escondimento, o amor às pequenas coisas. Então, está resumido aí nesse pequenas. Como é que pode uma irmã tão pequena fazer uma coisa tão grande. grande como essa? Como é que explica isso, irmã? Isso é a graça de Deus, Pois né? é, uma graça de Deus. Foi uma graça de Deus. Uma missionária da Canção Nova, quando eu vim para cá, ela me falou uma coisa que me marcou bastante. Ela disse assim, irmã, você foi resposta às nossas orações, porque a gente orava muito para essa obra, né? Para Deus mandasse alguém. Então, quando a Duda entrou em contato e tudo foi de uma forma foi fluindo, né? Foi acontecendo. E ela me falou isso assim, você foi resposta. Eu me senti assim, foi um privilégio, uma graça imensa de Deus de ter usado, porque eu sei que nós temos no Brasil tantos artistas até muito mais capazes do que eu sei disso. Mas Deus escolheu os pequenos. Isso a mesmo. pequena. Irmã, desse mosaico, nós também conseguimos transformar em camisetas. Olha só a minha, olha só a do Nelsinho, que linda. Muitas camisetas. Tem também um devocionário, um livrinho que conta um pouco dessa. Lógico, não conta com todos os detalhes que a senhora está falando, porque a senhora que fez o mosaico. Mas esse livro também conta. Você que está em casa, você pode adquirir também um livro que conta sobre cada pedaço do mosaico, né? Então, você pode entrar em contato conosco. E daí surgiu tanta coisa que pode, na livraria do santuário, existe tudo em torno do Santuário do Pai das Misericórdias, né? Então, loja.cançãonova.com, ou para adquirir essa camiseta ou essa cinza que o Nelsinho está usando, ou pelo telefone 12 3186 2600, né? Bem, tantas coisas. O importante é entender que a devoção ao Pai da Misericórdia é uma devoção nova, digamos assim. Sim. Esse nome que o Padre Jonas deu, né, vai chamar o Santuário Pai das Misericórdias. Com medo expressão Pai da Misericórdia. Nunca, ele, como homem da palavra, está na palavra de Deus, né? Uhum. E interessante que na história do santuário, irmão, você sabe a história o santuário tem o formato de uma mão, né? Muitos acham que o dinheiro acabou, que cortou no meio assim, tinha que ser mais redondo. Não. Mas, na verdade, é a forma de uma mão, né? As colunas são os 5 dedos. Então, a gente está embaixo da mão do Pai. E eu sou responsável pelo grupo de amigos, trabalhava do lado ali. Aquela cruz é bem pesada, toneladas, parece que é pequena, mas era tonelada. A cruz do santuário, está né? em cima. Acho que era 4 ou 5 toneladas, me falaram na época. Tentaram, você sabe essa história também, né, irmã? Tentaram colocar aquela cruz várias vezes, não conseguiram. Um dia quebrou o caminhão, outro dia estava ventando muito, outro dia não conseguiu. Quando foi o dia, falaram assim, estão colocando a cruz lá no santuário. Estão colocando a cruz. Eu corri lá. Quem já estava lá? De chapeuzinho de segurança, de aquele capacete, Padre Jonas. E que dia que era? 14 de setembro. A festa da exaltação da Santa Cruz. Olha só. Então, realmente, esse santuário, são muitos detalhes. Não é que o cara do Musti lá, o Chilinque lá, o cara do caminhão, era católico, falou, eu vou levar no dia 14, que é o dia da festa. Combinaram tudo, então no dia da festa. Não entra a cruz aqui, só no dia da... Não, foi uma coincidência, como fala para Jonas, as coisas não tem coincidência, tem a providência, né? E esse santuário tem muitas histórias, uma delas, não sei se a senhora sabe disso, que um padre ali me contou. Ele estava lá um dia, entrou um cara em alta velocidade com um carro, andando pela chácara, e o pessoal atrás dele, ele parou e ele disse que ele estava indo para a Dutra e ia entrar na contramão e cometer o suicídio, fazer uma loucura, porque tinha terminado o relacionamento, e ele viu aquela cruz lá em cima. E foi atrás daquela cruz e chegou no santuário do Pai das Misericórdias. Então, irmã, se
se a senhora queria algum consolo, precisa de algum consolo na vida, tem essa vida aí, que esse Salva. santuário, o lugar mais alto, que, como a senhora falou, é o bairro Alto da Bela Vista, né? É o bairro onde está ali a Chácara Santa Cruz, e o ponto mais alto é onde está o santuário, é o bairro Alto da Bela Vista. A gente vê de Cacho, quem vem de Minas vê, quem vem do Rio de São Paulo vê, quem vem do Rio de Janeiro vê o santuário. Quando a gente vai para a Serra da Bocaina, lá na Doca, lá, meus pobres lá, a gente vê, um dia eu vou levar a senhora para ver que coisa mais linda. É aquele branquinho, no meio das montanhas, parece as montanhas assim, aquele veludo azul assim, lá no meio, a gente vê o santuário branquinho lá no meio. Então, realmente, ficou um marco, né? E, como nós falamos agora há pouco, os mosaicos, também os vitrais, né? O povo, naquele tempo, analfabeto, não entendia muito da teologia, não tinha contato muito com a Bíblia, e ali o padre explicava, né? E o povo chegava e entendia, explicava para os seus filhos, né? E realmente, creio que esse objetivo com o santuário, ele também foi atingido, né, irmã? Porque as pessoas chegam, e engraçado, o padre Márcio, que foi reitor do seminário, falou assim que cada santuário tem uma graça especial, né? O Santuário do Pai das Misericórdias toca muitos homens, muitos pais que chegam ali, o impacto no ver. E muitos filhos também, a família é tocada, né? Então, realmente, essa ideia, toda essa catequese, essa história, o detalhe do Monsenhor Jonas, querer que não ficar somente ajoelhado, mas com o pezinho ali esquerdo, como estivesse jogando também nos braços do Pai. Tudo isso fala muito a muitos corações, né, irmã? Acho que se a família, toda a família que chegasse no santuário, né, e sentasse ali e fizesse uma contemplação, se alguém tivesse brigado entre eles, ali seria o momento em que o pai dá essa graça do perdão, porque muitos filhos precisam desse abraço. E às vezes até o pai que precisa do abraço do filho. Né? Às vezes é o pai que é o filho pródigo, né, nessa história. Então, ali é a história de uma família, como eu falei no começo, ali está o Espírito, o Pai e o Filho, que é essa família, né, da Trindade, a unidade da Trindade. E nós, como filhos amados, acolhidos. Então, ali Por que muitas famílias são tocadas? Porque a família está aqui representada, né? E quanta experiência do perdão hoje nós necessitamos fazer. Porque hoje é muito fácil a crítica, o julgamento, falar, espalhar nas redes sociais e tudo, mas o acolhimento, o perdão. Uma vez eu questionei um padre, nossa, padre, o perdão é algo muito realmente difícil, porque é como dar razão a alguém que está errado. Porque às vezes a pessoa está errada e eu que preciso perdoar. É como se a gente estivesse dando razão para uma pessoa que estava errada. E ele aí é esse paradoxo. Por que Jesus falou tanto do perdão e morreu perdoando, né? As últimas, praticamente, palavras de Cristo foram sobre o perdão. Então, esse pai a essência do pai, a essência do amor de Deus é o perdão. A essência do amor de Cristo é o perdão. E nós devemos fazer essa experiência contínua dessa virtude. A senhora falou o ano passado, a senhora falou das redes sociais, eu lembrei, o ano passado a senhora colocou nas suas redes sociais, quando fez 7 anos do Santuário do Pai das Misericórdias, que a inauguração foi dia 5 de dezembro, né? Isso. A senhora colocou um videozinho da inauguração, que agora nós vamos ver esse pedacinho. E o Padre Jonas foi lá. O Padre Jonas foi lá falar com a irmã. Olha só que legal, vamos acompanhar. Irmã Patrícia, eu não sei se eu sou o pai ou se eu sou o filho pródigo. Porque eu sinto que eu preciso ser o pai de braços abertos, que recebe o filho com carinho, com amor, com misericórdia, e fazer com que a canção nova toda seja assim, Pai de misericórdia, que ela tenha sempre os braços estendidos para acolher o filho, ou se eu sou o filho, especialmente porque
o filho está com o pezinho levantado, e a senhora se lembra muito bem desta passagem, e com o pezinho levantado, ele está mais do que indo, ele está se atirando nos braços do seu pai. Quanta arte, quanta beleza, quanta espiritualidade nesse mosaico. Já lhe digo que já houve pessoas que não somente ficaram aqui demoradamente em oração, contemplando esse mosaico, como pessoas que já testemunharam mudança de vida diante desse mosaico. Deus lhe pague. Não é só arte, é muito mais do que isso. Deus lhe recompensou grandemente, como nós não podíamos recompensá-la pelo valor dessa arte, fazendo com que a senhora esteja agora no centro da arte, para aperfeiçoar a sua arte. Deus lhe pague, Deus a abençoe. Olha só, irmã, a senhora ficou emocionada com o Muito. padre? Estava combinado, irmã? Não. Hein? O padre, e todo mundo ficou olhando para o Padre Jonas, onde que o Padre Jonas está indo, Vai. onde é que ele está indo, né? E os olhares todos voltados para o Padre Jonas, as câmeras todas voltadas, e ele vindo pro meu lado, e eu falei para a irmã, cutuquei assim, irmã, ele está vindo aqui, irmã, ele está vindo aqui. E meu coração, gente, eu não sabia realmente o que eu fazia, eu fiquei literalmente sem ação, tanto que no vídeo vocês viram que eu não consegui falar nada. A única coisa que eu senti vontade realmente de dar aquele abraço, aquele beijo no Padre Jonas, para mim, porque ele falava, às vezes ele é o pai, às vezes ele é o filho, e para mim, naquele momento, ele foi realmente essa representação do pai, né? A representação de toda uma comunidade que confiou, né, no nosso trabalho. Realmente foi uma experiência única e para sempre inesquecível. Eu queria agradecer, em nome dos filhos menos jovens do Padre Jonas, com ele desde os meus 15 anos. O padre é um excelente fisionomista. Ele vê uma pessoa, ele não esquece, pode ter certeza disso. O padre, ele foi mesmo, ele sabia quem ele estava falando, né? Então, realmente é isso. E esse é o olhar do pai também, não esquece ninguém. Sim. E esse abraço também, o abraço dele, meu Deus do Ai, céu. tão bom. O abraço dele é de... Agora ele não está podendo abraçar, que está com a imunidade baixa, a gente tem que entender isso. Mas olhar o reflexo dessa obra tão linda. E agradecer muito, irmã, essa sua inspiração, né? De ter feito esse trabalho tão lindo. E a gente caminha quase no final do programa. O que a sua congregação, as pequenas missionárias, as suas irmãs, influenciaram na sua experiência da misericórdia? Experimenta a misericórdia lá também, no seu dia a dia? Eu penso que a experiência da misericórdia, ela depende muito de cada um, porque a misericórdia é abrir-se, né? Então, às vezes alguém quer perdoar, se você está fechado, esse movimento da misericórdia não acontece. A vida comunitária, ela tem esse movimento. Quando a gente se abre, a gente dá misericórdia e a gente recebe misericórdia, porque uma hora eu vou precisar da misericórdia, uma hora eu vou precisar dar misericórdia. E eu experimento, sim, esse olhar da misericórdia de Deus, porque nem sempre nós somos fiéis ao plano que Deus tem para a gente. Por isso, somos pecadores. Então, quando a gente faz essa experiência do Filho, é a nossa realização principal. A gente se realiza fazendo essa experiência do perdão e da misericórdia. Que benção. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que vai falar que vai mostrar a consagração, né, a sagração, né? Do altar. A dedicação e a consagração do altar. Muito Isso. lindo. Então,
altar do Senhor, uma vez que está ungido, está consagrado ao culto do Senhor Deus Altíssimo, sobre este mesmo altar se coloca o fogareiro, assim como este ato, o sacrifício de Cristo, que agora de forma perpétua será celebrado sobre este altar. Sobre o incenso sobe agora a fumaça divina, simbolizando a prece, a oração de todos os fiéis que chega até o coração de Deus. Do outro lado, uma vez que este altar foi consagrado a Deus, toda esta casa... Gente, que programa lindo, hein? É um programa para a gente rever. Que riqueza. Obrigado, irmã. E um recado para quem quer ser também das pequenas missionárias, o contato seu, também do seu Instagram, faltando a nossa live, né? Pois é, temos que fazer a nossa live. Combinado uma live aí. Qual que é o seu Instagram mesmo? O meu Instagram é Irmã Patrícia Souza e tem também o Instagram, @Linguagem do Sagrado, que é o serviço que a gente presta de arte sacra, arquitetura, construções de igreja. Linguagem do Sagrado. Linguagem embaixo. do Sagrado. Então, Irmã Patrícia. E tem o Instagram da congregação, que é IPMMI. É só colocar lá também Pequenas Missionárias, que você acha a gente no Instagram. E tem o site pequenasmissionárias.org.br, também quem quiser conhecer, não só o vocacionada, mas quem quiser conhecer um pouquinho da espiritualidade da congregação lá em São José, se é daqui da região, está sempre muito bem-vindo à nossa casa. Que bom, que alegria, viu, querida? Muito obrigado. Gente, que programa lindo, né? Emocionante o nosso programa de hoje, graças a Deus. Obrigado aos produtores, nossas câmeras, e vamos ficar com a bênção de Deus. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis